Fala galera, salve salve, trazendo para vocês aqui um corte da imprensa repercutindo aqui mais uma vitória da seleção no comando do Ancelotti e mais especialmente aí com uma atuação brilhante do Estevão. Brasil 5-0 na seleção da Coreia. É um amistoso, mas já dá para ver nitidamente aí uma evolução da seleção brasileira no comando do Carlo Ancelotti, né, meus amigos? Então, que isso, o Estevão jogou demais nessa partida. O Brasil amassou, atropelou, não deu chance aí para a Coreia. Bora conferir, já quero deixar os créditos aqui ao Jogo Aberto, link na descrição do vídeo. Você gosta desse tipo de conteúdo, dá essa moral pra gente, deixando o seu like, se inscrevendo, ative o sininho para não perder o próximo vídeo e se bora conferir. Tá, a Coreia do Sul, hein? Que enfrentou o Brasil hoje cedo e não apresentou a menor resistência pelo jogo bem construído pelos brasileiros. Todo mundo afim de fazer gols, o ataque calibrado. E a gente vai contar essa história de mão cheia. 5-0 para o Brasil. Debaixo de muita chuva, campo rápido contra um adversário rápido, rapidez e inteligência. Bruno Guimarães acertou um lindo passe para Estevão. Que assistência, 1-0. 18 anos de idade, segundo dele com a camisa do Brasil. Difícil para os coreanos segurarem o quarteto ofensivo com os meias participando muito. Vinícius Júnior. Estevão faz o corta-luz e recebe de Casimiro, 2-0 no primeiro tempo. Rodrigo de volta à seleção, 8º gol com a camisa brasileira. Na etapa final, pressão total na saída de bola. Kim Min-jae, zagueiro do Bayern de Munique, bobeou na frente do menino. Estevão, 3-0 Brasil. Ele é o artilheiro da era Ancelotti, marcando pela terceira vez. Um minuto depois, mais pressão e Vinícius Júnior deu só um tapa para Rodrigo também marcar o segundo dele. Artilheiro do Brasil desde a última Copa. Uma roubada de bola e o passe longo de Matheus Cunha para Vinícius Júnior, 5-0. Vinícius quase caiu, mas mandou de biquinho para fazer o dele. Na terça-feira vai ser em Tóquio, contra o Japão. No horário de Brasília, 7h30 da manhã. Vem chuva? Chuva de gols? Vamos ver. Un partido, un jogo completo da equipe. Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola. Creio que o compromisso da equipe foi muito bom. Também no jogo, a qualidade. Quando a equipe mete compromisso no jogo, creio que depois a qualidade sai e ha saído muito bem, porque o jogo mostrou qualidades individuais muito importantes. O grau de satisfação para o jogo da equipe, como disse, obviamente se tu pones uma base forte com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual na frente sai. Hoje saiu muito bem, porque Rodrigo jogou um partido muito bom, Estevão também, na frente creio que a equipe tem muita variedade de muita solução ofensiva e hoje hemos aproveitado a qualidade individual desses jogadores. A llave do jogo ha sido o primeiro gol porque Coreia começou o jogo tentando defender com um bloque meio, tentando de meter pressão à nossa defesa. Creio que o primeiro gol de Estevão abriu um pouco a defesa da Coreia e depois han encontrado mais dificuldade no controle do nosso jogo na frente.
Para quem não acompanhou a partida ou para quem viu e gostou, o Brasil goleou. Não é uma seleção forte, porém é uma seleção classificada para a Copa do Mundo. Tem alguns jogadores que estão em equipes de ponta, Bayern de Munique, PSG e por aí vai. E aqui está o time do Brasil. Ontem, olha, eles molharam o uniforme pela chuva, mas não sujaram o uniforme, não é? O Bento no gol, o Vitinho foi o titular, depois substituído no segundo tempo pelo Paulo Henrique do Vasco da Gama. A dupla de zaga já era esperada, o Éder Militão e o Gabriel Magalhães jogaram até o final. O Douglas Santos saiu como titular na lateral esquerda e foi substituído pelo Carlos Augusto. O Casemiro dominando ali o meio-campo, jogador de confiança do Ancelotti. Bruno Guimarães fez uma assistência bonita, não é, para o primeiro gol da seleção brasileira, gol do Estevão. Depois ele foi substituído pelo André. O Rodrigo dominou a partida, jogou, fez gol, se movimentou. Matheus Cunha também se movimentando, não fez os gols, mas apareceu bem, no primeiro tempo especialmente. Foi substituído pelo Igor Jesus. Estevão, protagonista, mostrando que tem ginga, tem talento e tem personalidade. Substituído pelo Paquetá. E no lugar do Vini Júnior, que jogou muita bola, tava afim, hein, gente? Tava, inclusive, mandando beijo pro mundo inteiro, agradecendo o carinho dos fãs. Foi substituído pelo Richarlison. Bom, estatísticas agora da partida. Vamos lá. Olha só, o Brasil, ele teve 14 finalizações contra 4 dos coreanos. Finalizações certas, 7 brasileiras, 1 só da Coreia. Na posse de bola, também mandamos ver com 59%. Nos passes, o Brasil trocou 617 passes. Olha só, comparando com a Coreia, que fez 430. E aí os escanteios, 3 para o Brasil, 5 para os coreanos. Faltas, 13 da Coreia e 9 do Brasil. Agora vamos falar do jogo em si. Bom, é difícil perguntar quem foi o protagonista, porque muita gente jogou bem, muita gente se apresentou para a partida. Mas, Edu, para você teve algum destaque ou são muitos os destaques? Renata, para mim o destaque foi o coletivo. Como você bem disse, muitos destaques individuais, mas você viu que o coletivo sobressaiu nesse jogo. E o mais importante de tudo, eu vejo assim, a postura dos atletas dentro do campo, onde que você via a marcação correndo sempre para frente, não dando espaço para a equipe adversária. E isso mostra com que os jogadores estão criando aquela identidade junto com o treinador. E isso a gente vê, é claro que ainda é cedo, é muito imaturo ainda para a gente estar falando, mas eu entendo que, assim, tudo tem um começo. E esse começo do Ancelotti, para mim, está sendo muito bom nessa preparação. É claro que vão vir adversários, de repente, do nível não de Espanha, de Itália, de Inglaterra, mas a Coreia vai estar na Copa. Quem sabe o Brasil pode enfrentar a Coreia. Então eu vejo assim, os jogadores na frente se movimentando muito bem. Não, o Estevão mais fixo assim pelo lado direito, mas os outros 3, Rodrigo, o Matheus Cunha e o Vini se movimentando, um ficando na frente, outro voltando, recompondo na marcação. Então eu vi que o comprometimento dos atletas foi de suma importância para esse resultado de hoje. Ronaldão, ontem você pediu aqui o Pedro na seleção brasileira, falou sobre isso. Ficou convencido, pelo menos por essa atuação, que o Brasil pode jogar sem um centroavante fixo, que pode ter um ataque mais solto, que confunda a marcação adversária? Então, é por causa do Rodrigo, é por causa do Rafinha, por causa desses jogadores do meio de campo, muitas vezes você sacrifica uma posição como centroavante. Acho que esse time do Ancelotti, nessa velocidade que está, não precisa de centroavante, não. A gente tem que analisar o que foi produzido hoje. Não adianta ficar pensando em quais europeus vamos enfrentar no ano que vem, como serão os jogos diante de africanos. Pelo que nós vimos, hoje funcionou, não? Funcionou, hoje funcionou. Mas assim, numa competição como a Copa do Mundo, são 7 jogos, 7, 8 jogos, né? 7, praticamente. 7 jogos. Você tem que ter uma peça como centroavante no banco. Porque se essa bola está passando ali muitas vezes, está chegando na velocidade, essa bola não está passando para dentro do gol. Você tem que ter um cara ali, como o Pedro, como o Yuri, esses caras que fazem gol. Porque o Igor esse Jesus jogo que entrou é um centroavante. Então, esse jogo leve deles é legal de ver. Chega todo mundo dentro da área. Chega o Estevão, chega o Rodrigo, chega o Vini, aí vem o pessoal do meio, vem esse Bruno Guimarães. Por isso que o Ancelotti esperou ele até o final ali. Porque o jogo estava naquela correria, aí ele pega e põe a bola no meio da zaga. É o cara que levanta a cabeça e acha o seu companheiro. Então, a seleção tem muitas jogadas que podem ser bem trabalhadas, mas quando necessário, se essa bola não passar, não entrar dentro do gol, não você empurrar para dentro do adversário, você não
diminui o espaço. Você tem que ter um centroavante ali, um cara que brigue e essa bola cai nele, ele faz o gol. Então tem que ter um centroavante, pelo menos no banco. Eu acho que essa ideia vai ser passada para o Ancelotti também. Cicinho, na posição que você mais conhece e notabilizou o seu futebol ali na lateral, ainda me parece ser o setor, tanto na esquerda quanto na direita, de mais indefinição. O Brasil não me parece ainda com os nomes prontos, definidos, acho que tem espaço. De resto, a seleção vai ganhando uma cara. Exatamente, Renata. As oportunidades estão sendo dadas, né? Até o Vitinho e o Douglas Santos fizeram uma boa partida, mas o que a gente sempre bate na tecla, por ser o futebol brasileiro, lógico que você analisando os jogos na qual eles participaram com o Ancelotti com essa característica, né, com essa escola europeia, gosta muito do esquema de 4 defensores bem fixos ali, talvez não dê tanta liberdade para os laterais, mas assim, você num jogo fácil como esse, você tendo a possibilidade de surpreender, atacando, chegando na linha de fundo, ajuda também nessa criação da qual o treinador está trazendo para a equipe. Ainda é pouco para as laterais da seleção brasileira, mas isso também demonstra que o Ancelotti pode estar pensando em dar essa liberdade que nós vimos para os atacantes e montar um esquema ali com 4 zagueiros de ofício mesmo, até porque o Militão joga na direita, o Beraldo joga na esquerda nas suas equipes, às vezes, quando é necessário. Então, assim, eu gostei da seleção brasileira. E eu daria um destaque individual para o Rodrigo, porque 6 meses longe da seleção, voltar leve do jeito que ele veio, sem tirar, lógico, o mérito desse conjunto que foi espetacular, mas o Rodrigo hoje, na minha opinião, foi o cara do jogo. Eu também estava com saudade de ver esse futebol ofensivo e, olha, ele fez... Os 2 gols dele foram muito bonitos, mas o primeiro foi um golaço, uma pintura. O pessoal no Chelsea tá demais, né? Já fizeram uma postagem. O pessoal hoje. no YouTube tá reclamando que a gente tá falando do Neymar, tá? Mas tudo bem. Vou deixar claro. Eu falei. Democrático. No final de semana teve o Liverpool Man, é oficial, teve o Liverpool Man, porque ele fez gol contra o Liverpool, né? Vitória do Chelsea, gol da vitória. E hoje, lá vem o perfil oficial do Chelsea com Seleção Man, porque hoje teve gol do Estevão, teve gols do Estevão, né? Tiveram gols do Estevão nessa vitória aí contra a seleção brasileira. Exatamente. Está impossível de parar. Uma coisa sobre o Estevão. Fala. Quando o Estevão foi contratado pelo Chelsea, até eu, inclusive eu, tive dúvida se ele foi para o melhor lugar. Eu tive a mesma dúvida. Porque ali é uma fábrica de queimar jogadores jovens. E vários jogadores, empresta jogador, gira jogador. Não tem paciência. Exatamente. Me chama a atenção como rapidamente, mas assim, muito rapidamente... Isso é sensacional. Ele já tem outro status no clube. E é bom, só que é bom lembrar, né, Biner? Acho que todo mundo teve essa dúvida, porque no momento em que a contratação do Estevão pelo Chelsea é anunciada, era um momento. No momento em que o Estevão vai para o Chelsea, já era um outro momento, depois de uma temporada inteira com o Maresca, depois de uma Copa do Mundo em que o Chelsea foi campeão, com méritos, acho que, indiscutíveis, então, que já tinha, inclusive, ganhado a Conference, ainda que a Conference seja um título pequeno para um clube como o Chelsea, mas já era uma equipe melhor do que a equipe que anunciou a contratação do Estevão. Então, acho que isso também, de alguma maneira, o ajudou a esse ótimo começo. E, é claro, é só um começo, tem muita coisa ainda para rolar, ele precisa se firmar e tudo mais, mas realmente é um começo dos mais promissores possíveis. Mas deixa a pulguinha atrás da orelha mesmo para... Opa, tá aqui, tá ganhando cada vez mais espaço. A seleção, você diz? Exatamente. Cara, exatamente. Tá escancarado. Tá escancarado. Porque, assim, o Ancelotti demonstrou desde o princípio, antes dele ter esse começo espetacular no Chelsea, o Ancelotti já demonstrava um encantamento absurdo com o Estevão. Então, talvez um encantamento que ele não demonstrou nem quando o Endrick chegou ao Real Madrid. Isso é verdade. Então, assim, ele... O Estevão passou à frente do Endrick, assim, grandemente. E aí, acho que, assim, também tem a ver um pouco, né? Eu me lembro muito do Abel Ferreira, quando o Estevão começa a jogar pelo Palmeiras. O Abel fala, olha, eu já vi muito garoto começar jogando, mostrando muita habilidade, muita desenvoltura ofensiva, partindo para cima, driblando e tudo mais. E o Estevão tem isso. Mas eu nunca vi um garoto começar a sua trajetória no clube
tendo tudo isso e ainda se dedicando ao time da maneira como ele se dedica, marcando. E claro, o torcedor vai ficar maluco com esse tipo de declaração. Mas acho que é um pouco do olhar que o Ancelotti também tem para ele. Né? Um clube como o Real Madrid, né, o Ancelotti ficou tanto tempo lá, tá o tempo todo olhando para o mercado e debatendo isso internamente. Então, né, a diretoria com o Ancelotti. Então, assim, o Estevão não é que ele foi apresentado para o Estevão. O Estevão deve ter passado o nome dele naquela mesa ali, de debate, durante muito tempo. Porque o dinheiro não era pouco, né? Não era. E a pergunta é, assim, será que quem contratou o Endrick foi mesmo o Ancelotti ou foi o Real Madrid? Não sei. Porque com ele também não é que... Não dá para brigar com o Mbappé pela posição. Não, exatamente. E ficaria difícil. Ali o Rodrigo jogava por ali, no lado desse lado, mas... E não é desmerecer o Endrick, obviamente. O Endrick ainda vai ter O Endrick é um baita talvez jogador, o caminho dele seja um caminho Vitor Roque. O que me chama a atenção... Pode ser um caminho Vitor Roque. Mas pode ser na Europa mesmo. Acho que não no Real Madrid. Sair e voltar. O que me chama a atenção no Endrick, no Estevão, é que a qualidade dele faz ele pular etapas com técnicos que são um pouco mais conservadores para confiarem tanto em jogadores tão jovens. Abel foi um exemplo. O jeito que ele demorou quanto tempo que ele demorou para colocar o Endrick e como ele fez questão de dar ao Estevão rapidamente a posição. Verdade. O Ancelotti... Mas ele explicou, né? Desse jeito que eu falei, falando que... O Ancelotti, quanto tempo demorou para o Vini Júnior jogar com o Ancelotti? Ele precisou melhorar. Quanto tempo demorou? Mas o Ancelotti foi rápido, Vini. Eu ia Júnior, falar, o porque problema foi o Zidane. O problema foi com o Zidane. O Zidane que demorou. O Ancelotti foi o cara que pegou o Vini Júnior ali. Não, vem cá que você tem jeito. Ele estava no... Não, foi o Ancelotti. Foi o Ancelotti. Porque ele foi tinha... o Zidane que demorou. O Zidane era... Ele tinha ido até pro Castilho. O Zidane demorou, não. O Zidane, em momento algum, deu moral. O Zidane não tinha paciência, não era o trabalho dele. Ele não estava afim de desenvolver. Só me refresca a memória. Quando teve aquela, entre aspas, bronca do Benzema no Vini Júnior, quem era o técnico? Ancelotti. Era o Gerardo Ancelotti. Acho que era Ancelotti. O Vini... Não lembro, mas eu lembro que... Nitidamente, mas ele ali já estava ganhando espaço. Justamente por isso que tem a irritação do Benzema. Acho que assim, a subida do Vini coincide com a chegada do Ancelotti e é quase que imediata. A diferença do Vini para o Estevão, assim, eu não estou dizendo que estão hoje no mesmo nível, só estou dizendo o seguinte, como jovens, que o Estevão já chegou com uma... tomada de decisão, porque você decide o que você vai fazer. Você decide a hora que vai driblar, a hora que vai por dentro, a hora que você passa, a hora que você se aprofunda. Você está decidindo o tempo todo. Né? E a do Vinícius demorou mais. Ele foi desenvolvido pelo Ancelotti. Aí entra o Benzema, que o Benzema ficou louco da vida com as tomadas de decisão que não... E outra, eu era Benzema, né? Era o cara que... Nos piores momentos do Real Madrid, ele resolvia. Quando saiu o Cristiano, ele passou a resolver. E que tinha sido o auxiliar do Cristiano por anos, em silêncio. Por anos. Então, ele falou, e ele tinha tamanho para chiar. Então, assim, o desenvolvimento do Vinícius era claro. O Estevão já botou o pé no campo um pouco mais desenvolvido nisso. Estou dizendo que eles vão chegar no mesmo tamanho. Tá? Só estou falando, olhando... Só os inícios. É impressionante. E eu acho o seguinte, que... O cara que trabalha com o Estevão no dia a dia pira. Aí fala, campo, que nem o Abel, o Ancelotti vendo no dia a dia, fala, você está vendo nos jogos, no dia a dia também uma informação. Tem a ver com a maturidade na tomada de decisão, que ainda não é ideal, não é perfeita e tal, mas eu acho que sobretudo na questão tática. Ele tem 18 anos, não tem? Então, exato. E acho que sobretudo nessa questão tática, cara, de dedicação ao time sendo craque. Porque inclusive na base, né, eu acho que a base do Palmeiras é uma base indiscutível, onde o trabalho é feito quase que à perfeição, mas muitas vezes os craques da base chegam ao futebol de alto nível... Meio enjoados, né? Enjoados, exato. Eles chegam se achando, uma coisa que, obviamente, eles não vão conseguir transpor tudo que eles fazem na base pro futebol. E só tem um Abel Ferreira que, se chegar enjoado, também vai sair enjoado. Talvez não tenha espaço, mas enfim, ele chegou muito maduro, né? Acho que essa cabeça aí dele ajuda demais. Aos 18 anos, a gente está discutindo um cara que vai estar no Mundial. Meus amigos, partidaça da seleção, partidaça aí individualmente aí
do cria da base, né, do Palmeiras aí, o Estevão. Então, sensacional, né? Ah, é amistoso, é isso, é aquilo. Cara, mas a gente muito tempo não vê aí a seleção jogando tão leve, né, assim, né? Então, essa reformulação, esse rejuvenescimento aí da seleção, também com a chegada do Ancelotti, tá sabendo muito bem aí conduzir a seleção, né? Então, um ataque muito móvel, né? Vinícius Júnior, o Estevão e o Rodrigo ali fazendo um trio excelente de ataque. Então, é o Estevão, né, meus amigos? Cria da base aí representando o Verdão, apesar que não tá jogando mais, defendendo as cores do Palmeiras, mas está representando aí na Europa e também na seleção, né? Ainda tem muito para brilhar, então acredito que 2026 será a Copa do Estevão, hein, meus amigos? Estou botando muita fé. Comenta o que você achou da partida da seleção, inscreva-se, deixa o seu like para você que é torcedor do Palmeiras. A gente sempre traz as notícias do Verdão aqui atualizadas para vocês, beleza? Forte abraço, tamo junto, ative o sininho para o próximo vídeo e eu fui!